A doação de órgãos entre vivos deve obedecer a uma série de regras. E quando não há parentesco entre doador e receptor, só a Justiça pode autorizar o procedimento. Veja na reportagem de Eduardo Júnior. Sentir que o corpo não funciona como devia e conviver com as marcas visíveis de que a saúde não está perfeita. Esse é um dilema que a paciente Jusilene vive há 6 anos. Assim como ela, vários outros pacientes com problemas renais têm esperança de conseguir um transplante. E quanto maior for a demora para conseguir um doador saudável e compatível, mais tempo eles ficam reféns do tratamento da hemodiálise. Dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos indicam que a remoção de rins lidera o ranking de órgãos transplantados no último ano. Em 2010, foram realizados 1.641 transplantes de rim, 100 transplantes de fígado e 1 de pulmão com doadores vivos. E Jusilene fez parte desse grupo especial, pois conseguiu um doador ainda vivo com quem tem um laço sanguíneo, a irmã. A emoção foi grande, porque eu já recebi do meu esposo, então assim, voltar a urinar foi um sonho muito grande, porque eu já não podia beber água, tinha que ficar chupando gelo todo dia, e a sede é incontrolável. E assim, então quando eu perdi o rins do meu marido, que eu vi que ele foi para lata de lixo, que eu sabia que não ia ter mais aproveito para mais nada, eu já cheguei a falar com a senhora que eu não queria mais rins de doador vivo. Que eu queria rins de cadáver, porque o cadáver não ia pensar na perda. Então acho que foi por isso que eu custei a tomar a decisão de aceitar o rins da minha irmã. Mas para quem não pode aguardar a chegada de um doador falecido ou contar com alguém da família que possa doar, o caminho é um pouco diferente. É preciso recorrer aos tribunais para que o procedimento seja autorizado. Foi o que fizeram Adriana e Karina. Na época eu era casada e eu já tinha 2 anos e meio de casada. Aí, como eu fiquei doente, aí meu casamento acabou, porque meu marido assim, não acreditou, né, que eu poderia ter uma nova vida, né, recuperar minha saúde. Sem um laço sanguíneo que unisse as amigas, Adriana resolveu doar um rim. Mas para isso, foi preciso procurar a justiça. Teve até autorização, né, jurídica, né? Aí o doutor Ricardo falou assim, mesmo você sendo compatível, se o promotor ou o advogado não autorizar, você não pode ser doador da Karina. Para a realização do transplante com doador vivo e sem parentesco até o 4º grau, a Lei 9.434, de 97, estabelece algumas regras. Há necessidade de ter compatibilidade com o grupo sanguíneo e também ter os laudos médicos para que possa a justiça autorizar esse transplante, essa remoção de órgão. Então tem que ter os laudos médicos, tanto daquele que vai doar como aquele que vai receber. Segundo lugar, declaração, inclusive, nós estamos exigindo hoje, passada em cartório perante o tabelião, que está fazendo aquela doação gratuitamente. A médica Sandra Vilaça, membro da Câmara Técnica Nacional de Transplantes do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, enxerga pontos favoráveis da lei. No entanto, ela destaca que a Justiça precisa acompanhar as mudanças que possam ocorrer. A ciência vai mudando com o tempo e essa lei ela já precisa ter algumas mudanças. Por exemplo, se você tem um doador criança, esse rim de criança deveria ir só para criança. Mas na seleção do receptor a gente não consegue fazer isso. Então uma das mudanças que a gente propõe é que o rim de criança vai para as crianças. E se não for possível ir para as crianças, é que depois vai para o adulto. Outro problema chama a atenção: a falta de doadores. A família brasileira está eminentemente adoecida e os doadores são poucos e muitos têm medo de doar, têm medo de servir ao seu semelhante. De acordo com a médica, um número maior de doadores poderia reduzir a quantidade de pacientes em hemodiálise. É óbvio que a gente gostaria de ter mais doadores falecidos, mas a gente não tem doadores falecidos para todos os pacientes da diálise e por isso o doador vivo ele se faz necessário. Para os pacientes que aguardam dias melhores, a história das 2 amigas pode dar forças para encontrar um doador. Quando eu era criança, eu não lembro o que eu tive, né? Eu fui desenganada dos médicos. Aí os médicos deram o quê? 15 dias de vida para mim. Agora hoje, para mim, está salvando uma vida, é mistério de Deus, né? É muito grande, né? Uma pessoa desenganada dos médicos, né? Salvar uma vida. Mas ainda bem que existe pessoa hoje nesse mundo
Tem um amor no coração, né? Que é o básico, né?